meus amores, tudo bem com vocês? Tia Aline aqui mais uma vez para nossa aulinha de matemática. Hoje nós vamos fazer uma revisão de uma forma geral do nosso conteúdo que nós estudamos durante todo o mês, que foi formas geométricas, e isso vai ser baseado numa correção das nossas atividades, ok? Então bora lá, é nossa sexta aula de matemática do segundo ano. Então nós vamos para a correção dessas páginas 101 a 103, 109 a 111, 241 e 242. Aqui é uma correção geral, porque nós fazemos nossa aula ao vivo. Lá a tia não faz correções, porque às vezes já está até gravada a aula, enfim. Então a gente vai fazer essa correção de uma forma geral, porque todas essas páginas aqui já foi mandada para casa, ok? E vamos revisar, né, o nosso conteúdo de geometria. Vamos falar mais um pouquinho sobre as formas geométricas. Então, bora lá. Página 101. Olha o que aqui diz a página 101. Pinte uma figura ao lado para representar um retângulo e para representar um quadrado. Vamos relembrar que isso são figuras geométricas planas. A tia também falou sobre elas, não é isso? A gente viu o quê? Que as figuras geométricas planas são as faces das formas geométricas não planas. É o quadrado, é o triângulo, é o retângulo, é o círculo. No caso, as faces são chamadas de figuras geométricas planas. E aqui ele quer que você circule o que é quadrado e o retângulo. Também vamos lembrar do quadrado. O quadrado, todos os lados são iguais. E o retângulo, apesar de ter muita semelhança com o quadrado, o que os difere um do outro é a questão que o retângulo nem todos os lados são iguais. Então, bora lá circular. Vocês já fizeram aí, circular o quadrado e o retângulo. Olha só. Olha aí, ó. Aqui é o quadrado, aquele lá é o retângulo. Essa figura do meio aí não é nenhuma coisa nem outra. Aqui, nas ruas, há várias placas de trânsito que lembram figuras geométricas planas. Olha só, nós estudamos até na nossa aulinha de geografia, nós falamos sobre as placas, mas aqui nós vamos se ater na questão das formas da placa. A meninazinha diz assim, ó, a imagem da placa de proibido seguir em frente lembra uma figura plana chamada círculo. E lá o meninozinho diz o quê? Que a imagem da placa de preferência lembra uma figura plana chamada triângulo. É só você observar a forma delas, ok? Aí ele diz assim, ó, contorne a imagem que lembra um círculo e a que lembra um triângulo. Essa primeira imagem aqui lembra um círculo? Sim, ela lembra um círculo, ó. Essa imagem aqui lembra alguma coisa? Ou círculo ou triângulo? Não. Apesar de a pirâmide aqui, ela ter lados triangulares aqui no caso, mas ele quer o quê? A imagem que lembra um círculo e um triângulo. A imagem aqui no caso aqui seria uma figura geométrica não plana. E aquela lá, ó, aquela ali sim também lembra um triângulo. Então aqui lembra um círculo e lá lembra um triângulo. Página 102. Observe as figuras geométricas planas representadas abaixo. Olha só, nós temos o quê? Nós temos um retângulo, nós temos um círculo, um triângulo e um quadrado. Aí ele pergunta assim, ó, quais são as duas figuras geométricas planas que apresentam mais características em comum? Ele não quer que você diga quais são as iguais, até porque aqui não tem nenhuma igual à outra, mas que tem várias características semelhantes. No caso aqui já está até dada a resposta aqui, ó, que é o quadrado e o retângulo. Observe que as duas figuras só diferem uma da outra a questão das formas, porque o quadrado, todos os lados dele são iguais e o retângulo não. Mas se a gente levar lá para nosso vértice, a nossa aresta, que a tia já explicou numa aula anterior, a gente vai ver, ó, que eles vão ter a mesma quantidade de faces, a mesma quantidade de vértices e a mesma quantidade de arestas. O que vai diferenciar um do outro é as formas dessas faces, ok? Dos lados, no caso, né? Então, aqui quando ele pergunta, quem se assemelha, quem tem a maior característica comum entre eles é o quadrado e o retângulo. Agora explique a um colega como você chegou a essa conclusão. A tia não botou aqui porque no caso seria uma resposta pessoal. Ah, tia, mas eu não estou com um amigo. Você poderia ter falado aí para o papai e para a mamãe. Basicamente o que eu disse, gente. A gente chega a essa conclusão justamente por olhar e por lembrar que o que difere um do outro só é apenas o que? As formas das
faces, mas que a maioria das outras características, né, das duas são iguais. Segunda, destaque as peças verdes da ficha 31 e faça o que se pede. É aquelas fichazinhas que fica lá naquela pastazinha que vocês receberam no começo do ano. Vocês iam destacar a ficha de número 31 e ia fazer aqui de acordo com o que está pedindo. Olha só, ele quer que você escolha 2 triângulos e forme um quadrado. Então, para mim poder formar um quadrado usando 2 triângulos, os triângulos eles têm que ser o quê? Também iguais, não é isso? Porque se o quadrado ele tem os 4 lados iguais, se eu vou usar 2 triângulos, ele tem que ser também iguais. Olha só, a tia trouxe aqui, ó, 2 triângulos, né? E aí você iria montar de acordo com o seu, mas formando um quadrado. E ali você usar também 2 triângulos, só que dessa vez para formar um retângulo. Como eu sei que o retângulo, nem todos os lados eles vão ser iguais, então eu teria que pegar o quê? Triângulos em formatos diferentes. Olha só o que a tia pegou, ó. Ah, tia, mas eu nem sei que se tem amarelo ou azul. Aqui a tia só deu uma cor para fazer o destaque, tá bom? Você ia usar o triângulo que você tivesse aí, contanto que você conseguisse formar dessa forma o quadrado e o retângulo, ok? Próxima. Agora colhe as figuras planas formadas nos respectivos espaços. Foi o que a tia fez lá, né? E aqui, o que você notou entre os triângulos usados para obter em cada figura plana acima? Olha só, o que a tia tinha dito, ó, que os triângulos possuem as mesmas características. O que muda ali, gente? É a forma como você vai colocar, porque um você vai ter que formar os 2 triângulos você vai ter que formar um quadrado e outros 2 triângulos você vai ter que formar um retângulo. Então, ó, os triângulos possuem as mesmas características, ou seja, tem os 3 lados. Página 103. Para formar o retângulo da atividade 2, juntamos 2 triângulos diferentes dos usados para obter o quadrado, que foi o que eu tinha dito para vocês, né? Porque aquele que formou o quadrado, eles tinham que ser iguais. Os outros 2 triângulos para formar o retângulo ia ser diferente desse que você formou o quadrado. Agora destaque as peças azuis das fichas 32 e observe-as. É possível formar um retângulo com todas as peças azuis? Explique sua resposta. E aí, de ser possível, Aí quando ele pergunta, explique sua resposta. Por que é possível formar esse retângulo com todas essas peças azuis? E aí? Você teria que pensar um pouquinho. A tia botou aqui a resposta pessoal, porque era mais uma resposta sua. Como você chegou a essa conclusão? É só você basear em tudo que eu falei aqui, certo? E no que nós vimos anteriormente para você poder formular a sua resposta. É possível representar com essas mesmas peças uma figura geométrica plana diferente do retângulo? Será? Se possível, qual é o número de peças usadas? E qual é a figura geométrica representada? E novamente, sim, eu posso formar, nós vimos lá naquela figura anterior que a gente pode formar um quadrado, não é? O quadrado também é uma figura geométrica plana. E essa também resposta aqui também vai depender da figura que você montou, quantos triângulos você usou para isso, ok? E qual é a figura geométrica que representou? Porque ali você pode ter feito o retângulo não, que aqui já tá, o quadrado. Você pode ter feito um quadrado não do jeito que a tia fez aqui anterior, você pode ter usado mais peças para fazer esse quadrado, porque lá naquele que a tia fez, ele só pediu quantas peças? 2. Aqui no caso, você pode fazer o quadrado? Pode, mas você pode usar mais de 2 peças. Então, se você formou o quadrado, você vai dizer quantas peças você usou e qual foi a figura geométrica que você formou, ok? Esse sim aqui vai valer apenas para essa pergunta aqui, ó. Se é possível representar com essas peças uma figura geométrica plana diferente do retângulo. Então, a resposta seria sim. E as outras demais perguntas seriam uma resposta pessoal baseada no que você fez, tá bom? E o que podemos concluir com a atividade 2 e os itens A e B dessa atividade? Olha só, também é uma resposta pessoal. Tia, mas como é que eu vou saber, ter noção do que é que eu vou responder aqui? Você vai basear de acordo com o que você fez aqui, gente, anteriormente. Aqui o que a gente pode concluir, eu dando a minha opinião, é que com essas peças triangulares a gente pode formar assim outras figuras geométricas planas. Então, tal que a gente formou quem?
o quadrado e o retângulo. Próximo. Observe as figuras geométricas planas representadas abaixo. Está na página aí do 103. Olha só, nós temos aqui vários triângulos, retângulo, quadrado, círculo, né? Aí ele faz o seguinte questionamento. Marque com X a figura geométrica plana que tem menos características comuns das demais. A gente observa em um todo e a gente vê que a maioria delas tem características semelhantes. Eu não estou dizendo aqui que as figuras são iguais, tá, gente? Só características. É o que elas têm de semelhantes. E ele quer que você marque o X na figura plana que tem menos características. E aí, qual seria? O círculo. Porque se você observar todas as outras, por exemplo, ó, as linhas delas são retas, né? Tem vértices, tem as suas arestas. Já o círculo, ele é totalmente diferente. Ele é a que tem menos característica entre as demais. Próximo. Destaque e monte o molde da ficha 33. Analise atentamente a figura geométrica que o seu modelo montado lembra. Aí ele está mostrando lá, ó. Ela representa um monumento localizado no Egito, que são as pirâmides. A gente também já mostrou a pirâmide aqui, já mostramos a pirâmide na nossa aula ao vivo, então você já teve esse contato, em que a pirâmide, no caso ali, é de base quadrada. O que é a base? É o que eu vou colocar em cima de alguma coisa, é aquela partezinha de baixo, que é isso que vai me diferenciar de uma pirâmide para outra, porque tem pirâmide de base quadrada, triangular, e tem outros tipos, né, que não vem ao caso agora, porque nós estamos vendo só a triangular e a quadrada. E aí ele pergunta, ó, qual figura geométrica não plana esse modelo lembra? E aí, lembrando das nossas figuras geométricas, não plana, é aquela que tem o comprimento, a largura e a altura. Então, lembra quem? A pirâmide. E quais figuras geométricas planas podem ser reconhecidas na figura geométrica não plana representada pelo modelo que você montou? Olha a diferença, olha a importância de você saber o que é uma figura geométrica não plana e o que é uma figura geométrica plana. A não plana, lembre, tem base, altura e comprimento. É a pirâmide, é o paralelepípedo, é o cubo. E as figuras geométricas planas são as faces dessas figuras geométricas não planas. Certo? E aí ele pergunta, quais figuras geométricas planas podem ser reconhecidas aqui nessa pirâmide? Nós temos quem? O triângulo e o quadrado, são as faces dessa pirâmide. Então não esqueçam, tá? Figuras geométricas planas são as faces da figura geométrica não plana. É a face da pirâmide, a face do cubo, certo? Do paralelepípedo. Essas faces são as figuras geométricas planas. E aí, ó, lá na página 106, ele diz aí, ó, viajando para Brasília. Presta atenção aí, ó. Lá na página de vocês, 106. Sempre quis conhecer Brasília. Fiquei sabendo que a vista de cima, ela se parece com um avião. Olha aí, mostrando aí, né? Um vão principal e duas partes que lembram asas. Fiquei muito curioso e quis saber um pouco mais. Descobri que vários edifícios de Brasília, eles foram projetados por Oscar Niemeyer, um famoso arquiteto brasileiro. Um dos projetos mais famosos é o do Palácio do Congresso Nacional. Quando finalmente cheguei a Brasília, o primeiro lugar que visitei foi o Congresso Nacional na Praça dos Três Poderes. Olhar o Congresso de fora é emocionante. Pela minha cabeça passavam várias cenas da história do Brasil que lá aconteceram. Ali é o autor dessa obra, né? Que é o Oscar Niemeyer. Aí aqui ele está mostrando, ó, esse Palácio do Congresso. Observe que eles têm formas geométricas, né? Olha só, aqui ele está dizendo o que é cada um e vamos ver o que ele quer saber. Outro lugar que eu queria muito conhecer era o Palácio do Planalto, mas infelizmente perdi o dia e o horário de visita. Se você quiser conhecê-lo, não esqueça, a visitação pode ser realizada somente aos domingos de 9 às 1h30, que no caso 13h30. São distribuídas senhas a cada 30 minutos para grupos de 20 pessoas. Olha só, então é um lugar bem importante, né? Precisa ir no horário certo, no caso aqui ele perdeu o horário, enfim. Não pode lotar de pessoas. Então ele diz assim, ó, quem projetou o Palácio do Planalto? Quem foi? Oscar Niemeyer.
Com o que se parece a vista de cima de Brasília? Que ele disse lá, parece com um avião. Encontre a informação sobre o primeiro local que Carlos visitou quando foi a Brasília e depois responda. Nesse local existem duas torres. Lembra que eu mostrei no desenho para vocês? Tem aí no livro de vocês. Com qual figura geométrica elas se parecem? E aí? Com um paralelepípedo. Observe uma das torres e desenhe. Olha só, como eu poderia ver essa torre vista de cima? Lembra das nossas vistas? De cima, de lado, de frente e de cima. E aí? Olha só como seria a vista de cima, né? Como seria a vista de frente? Observe que como ele parece com um paralelepípedo, você vendo de frente, ele vai estar bem retangular. Isso como é a visão, gente, eu não vou ver ele como um todo, é só minha vista. E ali, ó, a de lado, como é que seria já um pouquinho mais largo. Você sabe o que se faz no Palácio do Planalto e o que tem lá dentro? Faça uma pesquisa e depois conte aos colegas o que descobriu. Resposta pessoal, dependendo do que você achou, tá bom? Observe o desenho que Denise fez na malha pontilhada. Que figura geométrica você conhece no desenho você reconhece no desenho que a Denise fez? E aí, gente, figuras geométricas, tá? No caso aí, as faces das formas geométricas. E aí, qual seria? Retângulos, né? Ó, aqui a parte da casa, o quadrado, olha mais retângulo aqui, ó, o quadrado aqui na chaminé, o quadrado ali, ó, na pipa. Nós temos triângulos e temos o quê? Ali também dá para formar dois triângulos, ó. E nós temos os círculos. Triângulo seria ali, gente, ó, a divisão daquele quadrado ali. Poderia ser a divisão desse quadrado aqui também. Tem esse triângulo aqui, ó, da casa. Então, são essas formas geométricas que você iria encontrar. Figuras geométricas, né? E aí, ele diz que agora é sua vez de montar, de demonstrar, né? De mostrar seu talento, desculpa. Faça como a Denise e crie um desenho bem bonito e colorido na malha abaixo. A tia fez aqui o dela, você poderia ter feito o seu usando as figuras geométricas planas. Ó, a tia fez aqui a cabeça do boneco, o corpinho do boneco, olha só, as perninhas, os braços. A tia só esqueceu de fazer os olhos do boneco, mas tudo bem. Observe que a tia usou, ó, o círculo, o retângulo, o triângulo. Tia, eu preciso desenhar igual ao seu? Não. Aqui no caso a tia só mostrou como você desenharia. E outra, tem que seguir a questão dos pontilhados, tá bom? Que é para poder sair bem certinho. Mas no caso seria você fazendo o seu desenho, que nós até já praticamos na nossa aula ao vivo, tá? Então bora lá, ó. Faça uma estimativa de onde podemos situar na reta numérica o número de cada item, colocando uma marca, ou seja, um tracinho, e o número na posição mais adequada. Olha só, aqui o número é 50. Aqui também, gente, é só uma sugestão. Você poderia ter feito diferente, não tem problema. Porque aqui ele tá o quê, ó? Pedindo que você faça uma estimativa, onde é que você pode situar na reta numérica o número de cada item. Aqui observe que a reta vai de 0 a 100. Eu quero o número 50. 50, gente, é a metade de 100. Então, eu iria localizar esse número aqui na metade dessa reta. Bora lá? Olha só mais ou menos onde é que eu poderia situar o número 50. Aqui, tia, por que não para cá ou mais para lá? Porque 50 é exatamente a metade de 100. E o número 20, gente, onde eu poderia situar? Se a reta vai de 0 a 40, novamente, como 20 é a metade, né, de 40, então ele também seria colocado bem no meio. A estimativa que ele fala aqui, gente, não é do jeito que vocês querem não, tá? É o que chega mais próximo daquilo ali. Porque aqui, embora seja 20, tia, mas se sou eu, vou botar bem aqui. Não. Você tem que estimar mais ou menos onde é que ele possa estar. E como a retazinha vai até 40 e 20 é a metade, então bem no meio. E por último, o número 30, ó, vai de 0 a 60. E 30 novamente também é o quê? É a metade, ok? Espero que vocês tenham acertado. Então,
Então, bora lá, ó. Agora vamos descobrir o tamanho do salto e continue saltando e escreva os números na reta. Aqui é relembrando que nós até já estudamos, né? Que foi a questão do padrão. Mas primeiro a gente vai ter o quê? Descobrir que padrão é esse. Bora lá, ele pulou do 4 lá pro 14. Então, bora lá, como foi que a tia ensinou? A gente pega quem, ó? 14 menos 4, pra gente poder descobrir de quanto em quanto está saltando. 4 tira 4, nada. 1, não vou tirar nada. Continua 1. Então, ele está saltando de 10 em 10. Só que eu quero saber se eu estou aumentando ou se eu estou diminuindo. Lembra que nós falamos também que vai depender do que vem na reta. Olha só, ele pulou do 4 lá para o 14. Então, ele aumentou. Então, eu vou aumentar de 10 em 10. Então, 4 mais 10, 14. 14 mais 10, 24. 24 mais 10, 34. 34 mais 10, 44. 44 mais 10, 54. 54 mais 10, 64. 64 mais 10, 74. 74 mais 10, 84. 84 mais 10, 94. E 94 mais 10 chegava lá em 104, que no caso ali só foi até o 100, tá bom? E aqui na letra B, deixa eu voltar só bem aqui para vocês verem, ó. A tia não andou mais uma seta porque ela teria que andar mais 10, que daria 104, mas a reta só foi até 100, por isso que eu parei por aí, tá bom? Próximo, vamos descobrir também o padrão desse aqui, ó. Ele tá indo de 5 para 10, mais uma vez. 10 menos 5, bora lá. 0, eu posso tirar 5? Não posso, né? Então eu faço o quê? Peço emprestado. 10 tira 5, 5. Como eu emprestei pra cá, aqui então vai ficar como? 0. 0 não vai tirar nada, continua 5. Então o padrão é o quê? De 5 em 5. Agora eu vou aumentar ou eu vou diminuir? Bora ver, ó. Do 5 ele foi para o 10, então ele está aumentando. Então aqui vai ser mais 5. Então, 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. Já tem aqui, né? 20 mais 5, 25. 25 mais 5, 30. 30 mais 5, 35. 35 mais 5, já tá aqui, 40. 40 mais 5, 45. 45 mais 5, 50. 50 mais 5, 55. 55 mais 5, 60. 60 mais 5, 65. 65 mais 5, 70. 70 mais 5, 75. 75 mais 5, 80. 80 mais 5, 85. 85 mais 5, 90. 90 mais 5, 95. E 95 mais 5, ó, já tem lá 100. Tia, preciso botar isso tudo, gente, olha só. Se você for botando, aumentando de 5 em 5, não precisa botar isso aqui não, tá? O 5, 5, 5. Seria interessante o primeiro aqui para você saber de quanto em quanto aumentou e fazer o cálculo também. Aqui é só para vocês saberem como é que a tia chegou nesses resultados, tá? E aí, ó, ligue cada número à sua localização na reta numérica. Bora lá. Número 58, ele vai estar entre quem, ó? Ele vai estar entre o 50 e o 60. Observe que, ó, entre o 50 e o 60, nós temos vários tracinhos. Então, você vai localizar exatamente onde é que dá o 58 ali, ó. O número 34 tá entre 30 e 40. O 14, olha só, entre o 10 e o 20. O 9 tá entre o 0 e o 10. O próximo, o 42, entre o 40 e o 50. É só contar os pauzinhos aqui. O 61, entre o 60 e o 70. O 75, entre 70 e 80. O 12, entre o 10 e o 20. O 48, entre o 40 e o 50. O 96, entre o 90 e o 100. O 88, entre o 80 e o 90. Acho que a tia esqueceu lá o 23. Mas o 23 aqui, gente, esqueci de ligar. Mas o 23 tá aqui, ó, entre o 20 e o 30, ok? Lá na página 110, estamos quase concluindo já, ó.
Observe a reprodução da obra e depois explique as questões. Olha só a obra e ele quer saber o quê? Nessa obra o artista desenhou figuras geométricas planas ou figuras geométricas não planas? E aí? Figuras geométricas planas, ou seja, só as faces, né, da figura. Aqui não tem nada tridimensional com largura, altura e comprimento, certo? Aí ele pergunta, descreva essa obra para um colega. Resposta pessoal também. Você vai dizer o que é que você está vendo aqui nessa imagem, sem olhar para a legenda, o que você está vendo, ok? Veja essas representações de pirâmide e depois escreva o que elas têm de parecido e o que elas têm em comum, aliás, diferente. Ó, parecido. As duas têm partes triangulares. E o que elas têm de diferente? A parte triangular da pirâmide azul é diferente da parte triangular da pirâmide verde. Aliás, da parte não triangular. Observe aqui, ó, que essa base aqui, ó, é diferente dessa, ok? É isso que eles têm de diferente. Que a pirâmide que tem a parte triangular azul é diferente da parte não triangular da pirâmide verde. Lembra que nós falamos que tem vários tipos de pirâmide? Então, olha aí a diferença. Terceira, siga os comandos das setas azuis abaixo e construa uma figura a partir do ponto verde da malha, ó. Então, ele quer que o quê? Que você vá 4 para onde? Que é esse aqui meu, é a minha esquerda. No caso, vocês vendo aqui a tia, talvez seja a direita de vocês, tá bom? Mas aqui é a esquerda da tia. Então, ó, andaria 4. Depois desceria 2 para baixo, ó. Cada quadrinho é uma setinha. Depois eu viria com 4 e subiria 2. Ele pergunta, a figura pintada é uma representação de qual figura geométrica plana? Aqui seria um retângulo. Observe a legenda abaixo. Você vai botar P quando lembrar uma figura geométrica plana, N quando lembrar uma figura geométrica não plana. A plana, como eu acabei de dizer, são as faces, né? É triângulo, é retângulo, é quadrado. E a não plana é paralelepípedo, é cubo, enfim. Então, bora lá. Olhando para cá, isso aqui é o quê? Uma figura geométrica plana. E essa aqui? Não plana. Aquela lá que lembra o cilindro? Não plana também. Essa aqui parece com a esfera? Não plana. Essa aqui parece o paralelepípedo? Não plana também. E aquela lá que lembra uma pirâmide? Não plana. Então, plana mesmo somente essa. Observe a sequência e marque com X a figura escondida pela segunda bandeira. Olha só. Qual será? É só lembrar do que nós estudamos sobre sequência. Então, qual seria a figurinha que está lá na segunda bandeira? E aí? Exatamente, um cubo. É baseado na sequência, gente. Ó, cubo, aí tem a bandeirinha, né? Círculo, cubo. Círculo, círculo, cubo. Círculo, círculo, cubo. E observe a ilustração e complete a frase. Alda e o Dário. Aliás, Aida e Dário. Aida e Dário observam a pirâmide. Aida está vendo a pirâmide assim, olha só, porque ela está vendo de cima. A parte da pirâmide que Dário vê tem a forma de um triângulo. De que cor? Laranja. Tia, como é que eu vou saber? É só você observar a visão da Aida. 241, lado plus. Lado plus, ah tia, mas essa página eu já fiz. Não, nas nossas aulas anteriores a tia mandou responder só até a 17ª, porque essa aqui já fazia parte das figuras geométricas. Então, bora lá. Observe com atenção esta imagem formada por figuras geométricas não planas e responda os itens. Ó, aqui tem cubo, tem como se fosse pirâmide, né? Ali o cone, o cilindro, enfim. Como se chamam as figuras com superfícies arredondadas mostradas na imagem? Trace setas e escreva o nome dela. Olha só. Como é que elas são chamadas? Ela aqui, ó, é chamada de cone. Qual é o nome da outra que tem a formazinha arredondada? É o cilindro. Tem mais algum aí? Não. Então, cone e cilindro. E quantos cubos foram usados nessa imagem? Contando, deu quanto? 9, ó. 3, 6, 7, 8, 9. Essa aqui não foi utilizada, que tem a forma de uma pirâmide. E aí, por última página, ó, a figura abaixo representa um empilhamento que Henrique fez usando vários cubos, tá vendo? Quantas peças ele usou no total? Ele não quer saber
quer saber ao todo, não por cores. E aí, você contar, deu 20 peças. É só lembrar, gente, se esse cubozinho aqui tá em pé, aliás, tá em cima, é porque tem lá embaixo, fora esses dois, tem mais um também. E por último aqui, ó, os bebês adoram empilhar as peças dos brinquedos. Que tipo de peça é mais fácil empilhar? O de superfície arredondada ou de superfície não arredondada? Explique sua resposta. Com certeza para ele, gente, seria a superfície não arredondada, essas que são retinhas. Porque essas peças, elas não rolam quando colocadas umas sobre as outras. Porque quando é redondinha, quando ele vai botar uma em cima da outra, eles podem rolar. Então, para eles, para as criancinhas, principalmente os bebês que estão aprendendo a questão do empilhamento agora, o interessante seriam essas aqui, ó, as que não são arredondadas. Por hoje é só, meus amores. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!